costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é uma impulsão do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir o mundo e ficar de pé. Mas me conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir do mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é uma impulsão do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir tudo e ficar de pé. Mas me conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir tudo e ficar de pé. Mas me conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Aleluia, Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus, que coisa linda. Queridos, gostaria de iniciar dando as boas-vindas a todos vocês, cada um dos irmãos aqui presente, e de maneira toda especial, você que nos visita. Nós estamos muito honrados com a sua presença aqui essa noite, e em nome do Senhor Jesus Cristo, e em nome da Primeira Igreja Batista em Cobé, receba as nossas boas-vindas. Saiba que você estava se aprontando para vir ao culto hoje, e já tinha pessoas orando por você nessa noite. Você que está nos visitando, você é alvo do amor dessa igreja, e você também é alvo da oração dessa igreja. Gostaria de iniciar saudando vocês com a maravilhosa paz e com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós vamos hoje dar continuidade mais uma vez, há muitos sábados vocês têm me ouvido falar isso,
mas está pertinho. Estamos já vendo a luz no fim do túnel aqui no Sermão do Monte, nos ensinos do Sermão do Monte. A mensagem de hoje é a mensagem de número 18, e nós vamos prosseguir o mesmo tema, vamos trabalhar a mesma temática que nós trabalhamos aqui a semana passada. O título da mensagem de hoje já está aí projetado para vocês, é Os Dois Caminhos, parte 2. Semana passada nós vimos a parte 1 dessa mensagem, e hoje nós veremos aqui a parte 2. E eu começo dizendo que, como eu tenho feito, que lá no Evangelho, segundo registrou Mateus, capítulo 4 e verso 17, o Senhor Jesus Cristo, ele inicia preparando os corações dos seus ouvintes para receber a série de ensinos mais fantásticos, na minha opinião, de toda a história, o Sermão do Monte. E a palavra que o Senhor Jesus diz para preparar os corações dos seus ouvintes foi: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, essa é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Queridos, arrependimento, mais uma vez eu digo, tem a ver com mudança de direção. Arrependimento não é remorso, simplesmente. Não é quando você faz algo que a sua consciência lhe mostra que é impróprio, e aí você é tomado de remorso. Você fica com remorso, mas depois você está lá. Já está sobrando um eco aqui. E aí logo você é tomado por um remorso, né? E você, poxa, mas como eu pude fazer isso? E aquilo pesa na sua consciência. Só que logo mais você torna a fazer aquela mesma coisa. O nome disso é remorso. Arrependimento é diferente disso. Arrependimento é mudança de direção. Você pode até fazer algo que a sua consciência denuncia você que é errado. Só que você, de maneira consciente, resolve mudar de atitude, mudar de direção. Você muda de caminho. Você se converte. Você está indo em frente e aí você converte em uma nova direção. Isso chama-se arrependimento. Foi essa a ordem que Jesus Cristo deu aos seus ouvintes para preparar os seus corações para receber a mensagem do Sermão do Monte. E aí Jesus, ele fala para os seus ouvintes se arrependerem por um motivo muito especial. Que motivo é esse, gente? Ele diz: é chegado o reino de Deus. Meus amados, aquelas pessoas, elas tinham uma compreensão errada sobre o que era o reino de Deus. Os ouvintes de Jesus naquele dia, em sua maioria, eu lembro a vocês que tratava-se de judeus, eram israelitas, era o povo de Israel, e aquelas pessoas, eles acreditavam que o Messias, o ungido que viria da parte de Deus, quando Jesus veio, havia muitas profecias que diziam que haveria de vir um ungido de Deus, alguém que representava o próprio Deus, e essa pessoa era o libertador do povo de Israel, o povo que estava naquele tempo sobre a opressão de Roma. Roma era o império que governava quase todo mundo conhecido naquela época e governava também Israel. Então entenda, aquele povo achava que o Messias viria e ia instaurar em Israel o reino de Deus como território terrestre propriamente dito, e que a partir de Israel, a partir de Jerusalém, a capital de Israel, o Messias governaria o mundo. Era isso que eles entendiam. Só que Jesus vem e ele inaugura uma concepção diferente de reino de Deus. Jesus disse: não, vocês não entenderam bem. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus são as pessoas. Nós somos o reino de Deus. O reino de um rei, queridos, é o lugar onde os seus súditos estão. O reino de um rei é o lugar onde a vontade daquele rei é feita. Esse lugar é o reino de um rei. Então, o reino de Deus são as pessoas, são os discípulos de Jesus Cristo, são aqueles que creram e se submeteram ao Evangelho. O reino de Deus, ele começa ainda aqui.
Só que o reino de Deus não é só isso aqui. Embora ele comece aqui, as pessoas, os súditos do reino, ainda são corruptíveis. Só que a palavra diz que haverá um dia em que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aí esse tempo, esse fato, ocorrerá no início de um tempo que a Bíblia chama de eternidade. No início desse tempo, que a Bíblia chama de eternidade, aquilo que é corruptível, aquilo que é passivo do pecado, ele será revestido de uma natureza incorruptível, livre da presença do pecado. Amém? Queridos, todos nós caminhamos para a eternidade. Se você está aqui essa noite, é porque você acredita de alguma forma que a morte não é o fim. Você acredita que há uma vida eterna após a morte. Se você não tivesse essa fé, você não teria se submetido a sair da sua casa essa noite para estar aqui conosco esse tempo. A grande questão é: para qual lugar eu tenho caminhado? Onde eu quero viver? Onde eu quero passar toda a minha eternidade? Queridos, vocês sabem o que é uma eternidade? Eu ouvi um conceito muito inteligente de eternidade com o pastor Micaías. Eternidade, gente, isso é muito tempo. Você sabe o que são 1000 anos? Você vai vivendo lá 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 999, 1000 anos. Aí tem mais 1000 pela frente. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, mais 1000 pela frente. E assim por toda a eternidade. Isso é a eternidade. A eternidade para nós é um ponto que começa aqui e nunca acaba. Nunca tem fim. Isso é uma coisa que foge até da nossa mente, da nossa compreensão meramente humana. Mas isso é uma eternidade, gente, isso é muito tempo. Isso é todo o tempo, na verdade. Mas por falar em eternidade, eu gostaria de apelar para o nosso texto bíblico, que está aí projetado também para você na tela. Se você trouxe a sua Bíblia, eu recomendo que você abra ou acesse no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme registrou o apóstolo Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. E aí, se você trouxe a sua Bíblia e gosta de fazer anotações, eu recomendo, anote aí a sua Bíblia, coloque notas aí mentais que vai te remeter a esse tema depois. A palavra do Senhor, conforme registrou Mateus, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Você pode orar comigo nesse momento? Curve sua cabeça. Gente, não permita que esse seja só um tempo de religiosidade. Eu tenho dito isso toda semana. Mas a hipocrisia religiosa foi um tema tratado com muito carinho por Jesus Cristo. Porque ele sabia que os cristãos, os seus discípulos, estavam passíveis de cair na hipocrisia religiosa. Você via que hoje não é a sua obrigação para com Deus durante toda a semana. O culto, ele é só a cereja do bolo. Você vive uma vida direcionada pela Bíblia. Ela é a sua regra de fé e prática, única e exclusiva, e mais que suficiente. E aí você vem ao culto para aprender sobre Jesus e praticar lá fora sobre isso. Isso é uma vida cristã, livre de hipocrisia. Então não permita que seja só a sua obrigação estar aqui. Você veio, entregue completamente a sua vida, o seu coração, a sua mente a Jesus Cristo. Permita que o Espírito Santo te toque de forma diferente essa noite. Não vem aqui para buscar, vem aqui para entregar o seu culto racional a Deus, a sua vida. E comece isso orando comigo nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nós te oramos.
sua palavra foi lida aqui nesse momento, Deus. Que alegria, que privilégio. Nós te pedimos agora, Deus, que pela sua palavra, o Senhor nos ensine, Pai, a te obedecer e a cumprir a sua vontade. Deus, faça com que algo de nossa natureza seja retirado de nós essa noite, e algo da sua natureza ocupe esse lugar, nos trazendo plenitude dos céus. Eu te peço, Deus, que o Senhor olhe misericordiosamente por esse povo essa noite, a começar por mim, que estou aqui, Deus, com a responsabilidade e também com o privilégio de trazer a sua mensagem, mesmo sem merecer. Tu sabes, Deus, que eu verdadeiramente não sou digno de estar aqui. Isso não é demagogia, isso não é hipocrisia, isso é verdade. Eu mereço por justiça a morte, porque eu sou um pecador. Mas o Senhor tem sido bom demais comigo e com todo o seu povo, e me colocou aqui com esse privilégio de pregar para a tua amada igreja. Pai, não permita que em minha humanidade eu leve este povo nem além e nem aquém da sua palavra, mas que somente a sua palavra seja proclamada aqui essa noite, e que o teu Espírito Santo faça o que eu jamais serei capaz de fazer, conduzir essa palavra até os corações que estão aqui. Deus, tem misericórdia de nós, e seja nesse tempo o nosso professor. Consagramos a nossa vida, o nosso coração e esse tempo ao Senhor Deus, e declaramos que o Senhor tem total e livre acesso às nossas vidas. Nós te oramos assim e te agradecemos, no bendito e santo nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus, ele continua nos ensinando agora sobre os dois caminhos. Jesus ensina sobre o caminho largo, sobre o caminho amplo, e ele também ensina sobre o caminho apertado. Nós vimos aqui a semana passada que esse conceito é bastante conhecido na literatura judaica e cristã, desde os tempos primitivos até nós hoje. Esse entendimento, esse ensino sobre dois caminhos é bastante conhecido entre nós. Temas como vida e morte, bênção e maldição, céu e inferno, são temas conhecidos de todos nós. São escolhas que são colocados diante de nós desde os tempos remotos. Eu trouxe para compartilhar com vocês aqui, como na semana passada, o texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. O Deuteronômio é um livro escrito por Moisés, é lá no tempo do Êxodo. Antes dos tempos do Êxodo, da saída do povo do Egito, já existia esse conceito de duas escolhas e dois caminhos. Mas nós vamos tratar aqui desse texto primitivo. A palavra do Senhor diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Moisés é usado por Deus para falar isso ao povo de Israel. Mas o que é que isso significa para nós? O que é que nós podemos entender relacionado a esse texto de hoje, com esse texto que nós acabamos de ler? Queridos, isso nos faz entender que não basta crer no sentido de acreditar que Deus existe. A Bíblia nos revela que até os demônios creem e eles tremem de saber que Deus existe. Eu não estou vendo ninguém se tremendo aqui em saber que Deus existe, mas os demônios tremem. Então entenda, não basta ter consciência intelectual, não basta você acreditar em Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Isso não é suficiente. Não é suficiente. Aqui, essa mensagem aqui, Moisés estava falando para o povo de Israel, o povo eleito de Deus. Deus formou aquela nação a partir de um homem. E aquele povo acreditava que teria a vida eterna com Deus simplesmente por ser descendência de Abraão. Mas esse texto nos mostra que não é bem assim. Deus colocou diante deles duas possibilidades: vida e prosperidade, ou morte e maldição. Eles precisavam escolher. Gente, isso acontece conosco também. Ter a consciência que Deus existe não basta para nós. Há uma decisão que precisa ser tomada de forma consciente, e após essa decisão, há um caminho que precisa ser trilhado por cada um de nós até a eternidade. Jesus é muito claro nesse texto, mas claro que isso é impossível. Há duas portas
há dois caminhos diferentes, distintos, há dois grupos de pessoas e há também dois destinos finais. Mas claro que isso é impossível. Eu quero relembrar com vocês aqui que Jesus ele está fazendo nesse texto a aplicação de todo o sermão do monte. Jesus pegou toda aquela série de ensinos que nós temos visto aqui já há 18 finais de semana, e aí ele entrega isso aos seus ouvintes e diz: e agora, o que é que vocês vão fazer com tudo isso que eu tenho ensinado a vocês? Que decisão vocês vão tomar? É isso que Jesus tem feito. É isso que Jesus está fazendo, melhor dizendo. Eu queria, antes de entrar na mensagem de hoje propriamente dita, relembrar alguns conceitos aqui com vocês sobre a mensagem da semana passada. Na semana passada nós demos ênfase aqui sobre os ensinos com a porta larga, com o caminho amplo. Nós tiramos lições aqui com essa parte da parábola. E eu queria lembrar aqui alguns conceitos, a começar pela porta. A porta representa a decisão. Há duas portas, a porta larga e a porta estreita. Uma decisão que nós precisamos tomar. Qual porta nós queremos entrar? E aí, depois dessa porta, há um caminho. Isso significa que após entrarmos por essa porta, nós nos comprometemos, nós decidimos conscientemente, e agora nos comprometemos em viver de acordo com os padrões daquele lugar que nós entramos, daquele novo lugar que nós estamos agora. E aí, esse novo lugar, ele nos apresentará algumas dificuldades, no caso do caminho estreito, e algumas facilidades, no caso do caminho largo. Essa dificuldade e facilidade são representadas por Jesus através da característica do caminho, largo ou estreito. E aí, por fim, como último conceito para a gente refrescar aqui a nossa memória, os dois caminhos, eles chegam a um destino final, que nós chamaremos aqui de recompensa. Nós vimos aqui a semana passada que o destino final daqueles que escolheram entrar pela porta larga e caminhar pelo confortável caminho amplo é perdição. É perdição. O destino final, a recompensa para estes é perdição. E nós vimos aqui que essa palavra ela foi escolhida por Jesus com uma precisão cirúrgica. Porque a palavra que Jesus escolheu aqui, na língua original, a palavra apoleia, ela significa não exatamente a aniquilação propriamente dita, mas ela significa também o desperdício, uma vida desperdiçada. Lá em Marcos 14, versículo 4, nós vemos uma aplicação de desperdício, com essa mesma palavra que Jesus usou para perdição. É o episódio que Jesus estava reclinado à mesa de Simão, o fariseu, para um jantar. E aí a Bíblia fala que chega uma mulher por trás de Jesus, e essa mulher ela tinha em suas mãos um vaso de alabastro, e dentro desse vaso tinha um perfume caríssimo, à base de puro nardo. Esse perfume ele custava em média 300 denários, é isso que a Bíblia diz. 300 denários, um denário equivale a uma diária de trabalho braçal, ou seja, era 300 dias de trabalho que estavam ali naquele vidrinho de perfume. Aquela mulher, ela quebra o vaso de alabastro, porque essa é a única forma de abri-lo, é quebrando. E ela derrama o conteúdo do frasco na cabeça de Jesus. Sem saber, aquela mulher de forma profética estava ungindo Jesus para a sua morte. Mas aí alguns que estavam ali presentes, eles se revoltam com aquele ato da mulher. E aí eles dizem assim, que desperdício, essa é a palavra. Que desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por 300 denários para auxiliar os pobres, para ajudar os pobres. Então entenda, é a mesma palavra aqui para perdição, para o final do caminho amplo. E aí lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, nós vemos outra aplicação bem interessante para essa palavra. Jesus ele está orando pelos discípulos, inclusive por mim e por você. Ele ora também pelos que creriam futuramente na sua mensagem. E aí durante a sua oração ele fala com Deus e ele diz que nenhum daqueles que o Pai lhe confiou se perdeu, apenas aquele que estava destinado à perdição. Então essa mesma palavra aqui está retratando o desperdício da alma,
Ou seja, é o juízo de Deus contra o pecado propriamente dito. Essa é a recompensa daqueles que escolhem trilhar o caminho amplo, o caminho confortável e espaçoso, fundamentado nos padrões de vida desse mundo passageiro. Mas isso tudo é a título de introdução, apenas para refrescar a nossa memória. Eu gostaria de entrar agora, de me aprofundar com vocês na temática do caminho apertado, da porta estreita. É sobre isso que nós vamos nos aprofundar nesse momento. E eu já quero começar chamando aqui, trazendo a pergunta que nós vamos responder essa noite, que é a seguinte: que lições podemos tirar da parábola sobre a porta estreita? Eu disse aqui que parábola é uma figura de linguagem, é um recurso da língua portuguesa, onde uma ilustração, um conto, é utilizado para expressar verdades sobre um determinado tema. Jesus, ele falava muito por parábolas, e isso já era profetizado desde o Antigo Testamento. E aqui ele conta a parábola dos dois caminhos, para expressar essa decisão e essa caminhada que nós podemos escolher para onde queremos passar a nossa eternidade. E o primeiro ponto que nós vamos já responder, quais lições nós vamos tirar sobre essa parábola, na porta estreita, o primeiro ponto é a renúncia. Na mensagem passada eu classifiquei esse ponto como uma decisão que nós precisamos tomar. Hoje eu gostaria de classificar esse ponto como uma renúncia. Quando eu penso na porta estreita, a imagem que vem em minha mente me remete a isso, a uma renúncia que nós temos que fazer. Mateus, capítulo 7, verso 14, a parte A diz assim: como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Como é estreita a porta. Na parte 1 dessa mensagem, eu falei dos grupos que acompanhavam Jesus e que estavam sentados ali à volta de Jesus naquela noite, onde ele ministrava o sermão que ficaria conhecido como o Sermão do Monte. E aí entre esse grupo estava, em primeiro lugar, os discípulos de Jesus Cristo. Discípulo é alguém que aprende de um mestre. E ao aprender de um mestre, essa pessoa vai passar a imitar esse mestre. Por isso que os seguidores de Jesus eram chamados de discípulos, porque eles são aqueles que imitam o mestre Jesus Cristo. E eles estavam presentes naquela tarde, ou manhã. Gente, eu queria que você imaginasse aí a cena. Jesus, ele estava na cidade de Cafarnaum. Estava às margens de um lago que a Bíblia chama de Mar da Galileia, é um lago muito grande. E ele está numa planície. E ele se coloca a ensinar aquelas pessoas, ele se prontifica a ensinar os seus discípulos. E aí eles sentam assim à volta do mestre. O mestre vai ensinar e eles sentam próximo. Só que esse não era o único grupo que estava ali naquele dia. Junto com os discípulos, também estavam os religiosos, representados ali pelos fariseus, pelos mestres da lei. Eram pessoas extremamente legalistas. O Senhor Jesus Cristo chamou a eles de hipócritas, porque eles eram atores, eles eram aqueles que conheciam a palavra de Deus, mas não a amavam, eles amavam a tradição, amavam mais a tradição do que a palavra de Deus. Eles eram pessoas que fingiam que se importavam com as pessoas, mas não se importavam. Por isso Jesus disse hipócritas, atores. Eles também estavam presentes ali junto com Jesus. Mas também não eram os únicos. Nós também vemos que ali estavam as multidões. As multidões que estavam presentes eram compostas, em primeiro lugar, por curiosos. Pessoas que ouviram falar da fama de Jesus, ouviram falar que Jesus havia ressuscitado pessoas, havia curado pessoas, havia multiplicado pães. A fama de Jesus estava se espalhando. E aquelas pessoas movidas por curiosidade foram até lá para conferir, para ver se conseguiam alguma coisa de Jesus. Eles queriam algo de Jesus. Já viu alguma coisa parecida com isso? Pessoas que servem a Jesus, entre aspas, interessados naquilo que Ele pode dar materialmente nessa vida. Eles estavam lá naquele dia. Eram as multidões, eram curiosos. Eles estavam ali para no primeiro deslize apontar, criticar.
Ah, mas isso aqui poderia ser melhor. Não, isso aqui não está bem, isso aqui poderia ser feito de outra forma. Eles queriam criticar. Esses eram os grupos que estavam ali com Jesus naquele dia. E eu acho interessante que esses mesmos grupos acompanham Jesus até hoje. Hoje nós podemos ver, quando o Evangelho é pregado, existem discípulos comprometidos com a palavra de Deus. Mas existem também aqueles religiosos que só vêm no culto ao sábado para esquentar banco. Não vivem aquilo que a Bíblia diz. E não querem viver aquilo que Jesus ensinou. São pessoas religiosas. Fingem que amam a Deus, mas não amam. Fingem que servem a Deus, mas não servem. Fingem que se importam com as pessoas, mas não se importam. E tem também os curiosos, ainda hoje, aqueles que vêm, ouviram falar da fome de Jesus e vieram para ver se conseguem alguma coisa do Mestre, ainda aqui nessa vida. Mas, queridos, após ouvirem todo o ensino de Jesus Cristo sobre as credenciais do reino de Deus, sobre as bem-aventuranças, entenda, esse povo, esses grupos que eu falei, se sentaram ali em volta de Jesus e eles ouviram Jesus falar palavras maravilhosas. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, eles receberão a terra por herança. E ele continua: bem-aventurados, bem-aventurados. Queridos, quando eles terminaram, quando eles ouviram Jesus terminar de dizer essas coisas, eles estavam maravilhados. Eles estavam olhando uns para os outros assim, e espantados, porque Jesus pregava como quem tem autoridade. Autoridade significa permissão para cumprir uma missão. Jesus tinha essa permissão do Pai. Então entenda, Jesus havia ganhado a atenção de todo esse público que estava ali o seguindo. Todos eles estavam fixos em Jesus. E ele segue ensinando sobre a justiça superior. Depois de atrair a atenção do seu público, ele começa a falar sobre uma justiça muito superior. E ele diz: olha, se vocês quiserem herdar o reino dos céus, a sua justiça vai ter que ser muito superior a essa justiça superficial dos fariseus. Ele ensinou sobre os padrões do reino. Ele disse que Deus não julgava apenas as ações das pessoas, mas também a motivação oculta do seu coração. Ele deu exemplos como o homicídio, como o adultério. Aquele povo acreditava que o homicídio era somente tirar a vida de alguém propriamente dita. Jesus disse: não, se você em seu coração alimentar um ódio que não passe de uma pessoa, em seu coração você já a matou. Deus já olha para você como um homicida. Eles entendiam que o adultério só era consumado com um ato sexual propriamente dito. Jesus disse: não, se você olhar cobiçosamente outra mulher, se você olhar cobiçosamente outro homem que não o seu, você já é pecador, você já cometeu adultério. Jesus estava dizendo isso a essas pessoas. Gente, a mensagem de Jesus naquele dia foi uma mensagem tremenda. Foi uma mensagem maravilhosa, foi uma mensagem espantosa. E mesmo assim, no final daquela mensagem, vocês acham que todos aqueles ouvintes que eu falei aqui receberam? Vocês acham? Todos esses que estavam aqui, discípulos, as multidões, os religiosos, todos eles aceitaram aquele ensino de Jesus? Absolutamente não. Muito pelo contrário disso. Eu posso garantir, eu afirmo a você com toda certeza, que muitas dessas pessoas que estavam aqui naquele dia foram as mesmas pessoas que lá no final disseram: libertem Barrabás, crucifiquem Jesus, crucificam, crucificam, crucificam. As mesmas pessoas, muitas delas, estavam aqui presentes no Sermão do Monte. Apenas a minoria desses que estavam lá tomaram a decisão de entrar pela porta estreita. A minoria se aventurou a trilhar pelo caminho apertado. Sabe por quê? Por causa da renúncia que essa decisão exige. Entrar pela porta estreita, querido, é uma decisão que exige renúncia.
renúncia. Atente para a expressão de Jesus, como é estreita a porta. Existem outras versões que dizem de forma semelhante, mas eu gosto muito da versão da NVI, porque ela é uma expressão a si mesmo. No texto original, é como se Jesus dissesse, como é estreita a porta. Até Jesus se admira da expressão. Como é apertado o caminho. Nós sabemos que há um caminho pela frente. Mas nós podemos compreender por essa mensagem de Jesus Cristo que esse caminho, ele não é semelhante a um funil, que ele vai afinando, que ele vai afunilando. Não. Esse caminho é um caminho estreito desde a porta. É um caminho restritivo que desde o início funciona como um freio para parar aqueles que não querem se submeter aos padrões daquele novo lugar. Por isso que o caminho é estreito desde a porta, porque ele freia todas essas pessoas. Queridos, as pessoas que não querem se comprometer com o padrão de vida do caminho estreito, jamais serão capazes de entrar por essa porta. Jamais serão capazes de entrar. À medida que a porta larga, ela comporta multidões, na estreita são poucos os que entram. De todos os que rodeavam Jesus naquele dia, a minoria disse, eu vou seguir esse caminho. Somente a minoria disse isso. A maioria escolheu virar as costas para Jesus. Negligenciou todo o ensino que Jesus disse naquele dia. Assim como hoje, o Evangelho é pregado a muitos. A muitos. Sempre que os discípulos de Jesus se reúnem, queridos, os religiosos e as multidões também estão lá, presentes. Mas a minoria recebe a mensagem do reino de Deus com alegria. Somente a minoria é capaz de receber o reino de Deus com alegria no coração. Não querem renunciar às ofertas e os prazeres do caminho largo. Não abrem mão do conforto e do comodismo. Não querem negar-se a si mesmo e tomar uma cruz. A porta estreita não cabe o nosso ego. A porta estreita não cabe o nosso orgulho. A porta estreita não cabe toda a bagagem que nós acumulamos na nossa antiga forma de viver. A porta estreita não cabe as tradições que nós trazemos do passado. É preciso morrer para o pecado, é preciso virar as costas para o passado e começar uma vida nova. O caminho estreito, ele tem duas pontas. De um lado está a decisão e do outro lado está a recompensa. Para alcançar a recompensa temos que decidir renunciar toda a bagagem que nós acumulamos na velha vida. Só assim passaremos pela porta que é bem estreitinha. Eu gosto muito da forma que Mateus ele expressa essa porta. Quando nós vamos ver o mesmo relato lá em Lucas, apesar da palavra em português ser a mesma, mas a expressão original de Lucas dá a entender que nós entramos por um portão que dá acesso a uma cidade, a um condomínio, a um novo lugar. Mas a palavra que Mateus usa, não. A palavra que Mateus usa dá a entender que é uma portinha bem estreitinha, que dá acesso a uma casa, a um lugar pequeno. E aí nós entrarmos nesse novo lugar, por essa porta bem pequenininha, implica em dizer que nós concordamos em seguir os padrões daquele lugar, a saber, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o padrão de vida do caminho apertado e da porta estreita. Isso implica em passar a seguir o caminho que foi primeiro trilhado por Jesus Cristo, que é um caminho de obediência aos padrões do reino de Deus, ainda que isso resulte em morte e morte de cruz. Foi isso que Jesus fez. E é isso que nós devemos fazer, se nos for pedido. Obediência, obediência, renúncia. Isso é a representação mais simples da porta, da renúncia, da dificuldade. Segundo ponto, a dificuldade do caminho. Mateus 7,
verso 14, ainda a parte A. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. A porta estreita representa um grande desafio, queridos. Mas a porta não é o único desafio. Ela é seguida de outro grande desafio, que é um caminho apertado. Eu acho digno de nota que Jesus ele faz uso de duas palavras diferentes para falar sobre as dificuldades que os seus discípulos encontrariam. A porta é estreita e o caminho é apertado. A palavra para apertado no texto original, ela tem a mesma raiz de uma palavra que também é utilizada para se referir à tribulação. Em algumas outras passagens, nós vamos ver essa mesma palavra se representando por perseguição. Eu trouxe um texto aqui para compartilhar com vocês. Atos 14, verso 22. Nesse contexto aqui, Paulo e Barnabé, eles estavam na sua viagem missionária, voltando de Derbe para Antioquia da Síria. E aí, nessa viagem de volta, eles passam por algumas cidades, fazendo isso que o texto diz, ó. Na versão NVI, na nova versão internacional, o texto diz que eles passaram em alguns locais, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós temos que passar pelo caminho estreito, temos que passar por muitas tribulações. E essa outra tradução que está embaixo é da versão da Bíblia Viva, que diz assim, que eles passaram por vários lugares, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer firmes na fé. Eles animaram todos a continuar na fé, apesar da perseguição, lembrando a eles que deveriam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. Interessante isso, né? É a mesma palavra que Jesus usa para classificar o caminho como apertado. E aí nós vendo aqui esses textos aqui que nós lemos, nós podemos compreender que essa palavra não foi escolhida por acaso. Essa expressão não foi por acaso, não foi à toa. A imagem que nós temos que ter quando falamos do caminho apertado é de uma vereda, é de uma trilha bem apertadinha, no meio de um matagal, descendo um desfiladeiro, um lugar de muitas dificuldades, um lugar de muitos obstáculos. Se por um lado o caminho amplo é um caminho fácil, que não exige renúncia, nem sacrifícios, o caminho apertado é exatamente o contrário. O caminho apertado, queridos, é um caminho cheio de renúncias, é um caminho cheio de sacrifícios. Vocês lembram do Êxodo? Do Êxodo de Moisés? Gente, no Êxodo, o povo estava onde? No Egito, que é um lugar que tipifica o pecado, a libertinagem, o caminho amplo. E aí esse povo vai sair do Egito, da terra da escravidão, da terra do pecado, rumo à terra que Deus prometeu. Mas entre essas duas pontas tinha um deserto que o povo caminhou por 45 longos anos. Queridos, o deserto é a tipificação do caminho estreito, do caminho apertado. Sabe? Durante esse caminho no deserto, o povo passou por muitas lutas, o povo teve que guerrear, o povo sofreu muitas perdas, o povo passou muita dificuldade. Houve momentos em que eles sentiram sede, sentiram fome, mas também o deserto foi o lugar onde o povo aprendeu a confiar em Deus, a descansar no Senhor. Foi onde o povo conheceu bem melhor o seu Deus. Foi naquele caminho estreito do deserto, com uma terra prometida. Gente, isso é exatamente o que acontece conosco. Nós precisamos passar pelo caminho apertado para que as tribulações que enfrentaremos resultem em glória para Deus e nos ensine, nos molde a imagem de Cristo e nos ensine a confiar em Deus, a descansar no Senhor, a depender dEle. Essa é a função do caminho estreito. Gente, olha quanta coisa nós tivemos que renunciar quando nós decidimos entrar pela porta estreita.
Quantas coisas nós deixamos para trás? Nos assentamos perto de Jesus, cheios de bagagens emocionais, bagagens espirituais, bagagens comportamentais. Estávamos carregados dessas bagagens quando nos assentamos perto de Jesus. Eu me lembro que a primeira vez que eu me assentei perto de Jesus, eu carregava uma mala enorme. E dentro dessa mala, eu carregava alcoolismo, eu carregava adultério, eu carregava cobiças, eu carregava mentiras e falsos juramentos que dava para encher um caminhão. Eu carregava avareza, eu carregava calúnias, preconceitos, ódio, vingança e muito mais. A fila continua. Só que o mestre, ele começou o sermão do monte em minha vida. E eu tive que escolher entre passar por uma porta tão larga que daria para eu carregar toda aquela bagagem que eu trazia. Ou então eu passaria por uma porta tão estreita que não cabia nada daquilo. Ia ter que ficar tudo do lado de fora. E eu dou graças ao meu bom Deus que eu não segui a multidão. Eu resolvi seguir o Mestre. Eu resolvi seguir Jesus. E olhando para trás eu vejo quantas renúncias e quantos sacrifícios eu fiz. Mas sabe uma coisa? Eu faria tudo de novo. Quantas vezes fossem necessárias. Eu faria tudo novamente. Abriria mão de tudo que eu abri. Por amor ao meu Deus. Nesse caminho estreito de renúncia, eu fiz uma descoberta incrível. Eu descobri que por maiores que fossem as minhas dificuldades, eu nunca estive só. Eu não precisei passar por nenhuma delas sozinho. O Espírito Santo é o guia da nossa jornada espiritual. Ele caminha conosco e nos conduz pelo caminho estreito que leva à vida. O caminho que um cristão deve percorrer é um caminho muito difícil. O caminho amplo, ele é confortável, porque ele não confronta ninguém. Ele não mete o dedo na ferida de ninguém. Ele não muda nada do que você tinha. Tudo é válido em nome da felicidade. Tudo pode. Tudo é possível. É possível ter vários parceiros sexuais. É possível mentir para tirar vantagem. É possível ter ideologia de gênero, como eu disse aqui semana passada. Você pode ser o que você quiser. Você pode acumular tesouros na terra. Você pode furar a fila do banco. Você pode servir a 2 senhores. Pode se divorciar por qualquer motivo. No caminho apertado, todas essas coisas ficaram na porta, ficaram para trás. E por nós abrirmos mão de todas essas coisas que são próprias do caminho amplo, nós passamos nessa vida, gente, por muitos sofrimentos. A saber, se além da luta que é travada dentro de nós, por aquilo que nós éramos acostumados da velha vida, ainda tem os insultos, ainda tem as calúnias, ainda tem as perseguições, além de nós lutarmos contra nossas ansiedades, contra a nossa depressão, contra os nossos vícios que nós carregávamos na bagagem, ainda temos que enfrentar o apontamento das pessoas, ainda temos que enfrentar o preconceito, as calúnias que lançam contra nós. Não é exatamente isso que aconteceu com vocês? Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito disso. Mateus 5, verso 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, ou seja, por causa da sua fé, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia sobre vocês. Bem-aventurados serão vocês. Mais que felizes. Mais que felizes. Uma palavra tão grande que na nossa língua não tem uma palavra que traduza ela. Por isso nós dizemos mais que felizes. Mas ela não é a altura da expressão original.
Porque bem-aventurado é um estado de felicidade tão grande que não pode nascer do homem. É resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, queridos, se alegrem quando caluniarem você, quando perseguirem você por causa da sua fé. Você é bem-aventurado. Quem nunca foi discriminado, quem nunca foi insultado por causa da sua fé, faz parte do pacote. Quando nós recebemos Jesus como Senhor de nossas vidas, as críticas acompanham, vem junto do pacote. Mas Jesus, ele sabia que você passaria por muitas tribulações quando decidisse segui-lo. Você acha que Jesus não sabia que iam excluir você de muitas reuniões sociais? Você acha que ele não sabia que você ia chorar por muitas vezes? As lágrimas eram o preço da sua fé? Jesus sabia, gente. Jesus sabia que ia doer na sua alma dizer não a toda aquela bagagem que você carregava. Ele sabia que você ia lembrar de muitas coisas que você fazia antes. Tem coisas que você simplesmente vai esquecendo conforme vai trilhando o caminho estreito. Mas tem coisas que você vai olhar e vai ter vontade. E você vai ter que ser forte para olhar e dizer não. Isso não condiz com a pessoa que eu sou agora. O nome disso é renúncia. Renúncia. Jesus disse que aqueles que passarem por essa experiência, eles são bem-aventurados, eles são mais que felizes. Sabe por quê? Por causa da recompensa que eles receberiam. O nosso terceiro ponto, a recompensa do caminho. Mateus 7, verso 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. O caminho amplo, queridos, ele não oferece dor e nem sofrimento aqui nessa vida, porque ele guardou tudo isso para o seu destino final. Aqueles que escolhem trilhar o caminho amplo receberão como recompensa a perdição, que é o desperdício eterno da alma, em um lugar tão terrível que a Bíblia faz comparações horríveis. A Bíblia compara esse lugar ao lago de fogo e enxofre, a um fogo que queima eternamente, um lugar onde a verme não morre. Semelhantemente, o caminho apertado oferece aqui apenas uma pequena parcela de toda a sua alegria e plenitude, porque Ele também guardou a sua maior porção para o seu destino final, para a nossa recompensa final. Se por um lado o caminho amplo resulta em desperdício, o caminho apertado, em direção oposta a ele, resulta em aproveitamento, resulta em contentamento. Seu destino final é a vida. Jesus disse que são poucos os que a encontram. Poucos encontram a vida. Atente para essa expressão de Jesus. Poucos encontram a vida. O Novo Testamento, ele utiliza duas palavras diferentes para a vida. Em primeiro lugar, ele usa a palavra bios. A palavra bios trata-se da vida em seu estado de manutenção da vida. É a nossa sobrevivência, é a nossa subsistência aqui, é o tempo que nós levaremos aqui nesse mundo, entre o nosso nascimento e a nossa morte. A Bíblia chama essa vida de bios. Mas a palavra que Jesus usa aqui não é bios. A palavra que Jesus usa aqui é zoe. Zoe. Essa palavra trata da vida no seu sentido mais absoluto. É a vida da forma que Deus a tem. Foi essa vida que Jesus disse que nós encontraríamos pelo caminho apertado. A vida da mesma forma que Deus a tem. Gente, que coisa maravilhosa. Trata daquilo que o Pai
tem em sua essência, e Ele compartilhou disso com o Filho encarnado, e o Filho encarnado manifestou essa vida ao mundo quando Ele esteve aqui. A vida eterna é a grande recompensa, é o destino final daqueles que escolheram entrar pela porta estreita. Sempre que eu vejo essa passagem, poucos os que a encontram. Eu me lembro daquela parábola, Mateus 13, está aí na tela, 13, verso 44, a parábola do tesouro escondido. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Queridos, entendam uma coisa: havia algo muito precioso, um tesouro. E esse tesouro não era conhecido das pessoas, ele estava escondido, é isso que a palavra do Senhor diz. Só que certo homem encontrou esse tesouro, e aí ele encontrou algo que era tão precioso que valia mais do que tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele teve que se desfazer para comprar aquele campo onde estava o tesouro. Perceba, ele comprou o campo. O tesouro jamais poderia ser comprado, por mais posses que aquele homem tivesse. O tesouro valia mais do que todas elas. Para tomar posse daquele tesouro, o homem não pôde levar mais nada na sua bagagem. Ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha. E Jesus disse que esse homem fez isso com muita alegria. Ele foi e com muita alegria vendeu tudo e comprou aquele campo. Eu quero reafirmar aqui hoje algo que eu afirmei semana passada. Quem entra pela porta estreita logo se dá conta que tudo daquilo que ficou para trás era desperdício. Ele percebe que há somente um caminho, uma verdade, e essa verdade conduz à vida. Esse caminho, essa verdade e essa vida, Zoe, tem nome. Seu nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, Jesus é o caminho para aquele que anda perdido, desperdiçando sua vida no caminho amplo. Jesus é a vida. Jesus é a verdade para aquele que anda enganado pelas mentiras do diabo, que dizem ao ouvido que isso é aproveitar a vida, isso é desperdício. E Jesus também é a vida para aquele que está morto em seus pecados. Se eu puder dar um conselho a você essa noite, meu irmão, abra mão de tudo aquilo que você tem desperdiçado o seu tempo e sua vida, e entregue completamente a sua vida a Jesus Cristo. Ele vai conduzir você por uma jornada espiritual fantástica, que a Bíblia chama de caminho apertado. É verdade que você vai passar por muitas dificuldades,